Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é o vídeo das leituras dos meses de junho e julho. Como eu mencionei antes durante os vídeos de haul de junho e julho, os livros que eu li foram não assim tantos e muitos deles foram banda desenhada, principalmente para o desafio que a Sofia e a Faith estiveram a fazer do 48 horas na nona, que durou o mês de junho, praticamente todos os fins de semana havia um desafio diferente. E portanto, muito do que eu li em junho foi banda desenhada e eu achei que podia muito bem juntar isso e aglomerar tudo no mesmo vídeo. E portanto, eu estou aqui para vos mostrar as minhas leituras destes 2 meses e pode ser que isso vos dê alguma ideia daquilo que poderão querer ler a seguir, nunca se sabe. Portanto, eu vou passar a mostrar os livros que li durante o mês de junho e julho. Eles estão um bocadinho misturados porque eu agrupei aqui pelo menos 2 e vocês depois vão perceber porquê. O primeiro livro que tenho para mostrar, tecnicamente até tinha sido começado em maio, no entanto só o terminei e li a grande maioria dele em junho, foi aqui o É Tempo de Reacender as Estrelas, de Virginie Grimaldi. Uma história sobre uma mãe e 2 filhas que deram por si a ser um bocadinho jogadas pela vida de um lado para o outro. Temos aqui 3 mulheres em fases muito diferentes das suas vidas. Temos a Ana, que está nos seus 30, perto dos 40. Temos a Chloe, que tem 17 anos, mais coisa menos coisa. E temos a Lily, que tem 12 anos. E basicamente começaram a afastar-se um pouco. A Ana passa o tempo todo a trabalhar, é uma tentativa de garantir que têm tudo aquilo que precisam. No entanto, ela trabalha muito tempo e acaba por não conseguir passar tanto tempo com as filhas como aquilo que gostaria. A Chloe está no fim da sua adolescência, não é? 17 anos, quase a fazer 18, já não encontra um sentido para estar na escola, é uma rapariga com tendência à depressão e então tem aqui algumas situações que fazem com que ela seja muito introspectiva e que acabe por estar a pensar em desistir da escola. E temos a Lily, que apesar dela achar que não, a verdade é que ela sofre bullying na escola. Temos então aqui estas 3 mulheres a passarem por 3 situações completamente diferentes e que se perderam umas das outras. E a Ana decide que está na hora se calhar de mudar isso e como se vê a ser despedida do seu trabalho por motivos extremamente parvos, ela pega no dinheiro que lhe dão de indemnização e parte com as filhas em direção ao norte, em direção aos países nórdicos, numa autocaravana, e essa viagem vai servir para elas se redescobrirem, para reacenderem as estrelas e reencontrarem as ligações entre elas, reencontrarem aquilo que faz delas família e as suas ligações mãe-filhas e entre irmãs. E é lindíssimo, eu gostei muito deste livro, gostei muito das peripécias que vão acontecendo à medida que elas vão em direção então aos países nórdicos e é muito bonito ver como elas vão reencontrando então essas ligações entre elas todas. Já tenho um vídeo de sugestão para este livro, portanto poderão ver se quiserem saber um pouco mais, mas eu acho que até falei bastante sobre ele agora. O próximo livro foi aqui o Neuromancer de William Gibson, um livro que serviu de inspiração para o Matrix, o livro que cunhou o termo de ciberespaço e que tem aqui muitas coisas relativamente à inteligência artificial e à forma como nós navegamos e a nossa experiência de navegação e de desenvolvimento de tecnologia, de circulação em internet e de conseguir percepcionar coisas através, por exemplo, de realidade virtual. Muito disso, de certeza, que se deve a este livro. É um livro interessante, no entanto, faz aqui uns saltos temporais um bocado estranhos. É um livro difícil de acompanhar. Há certas coisas que só nos são explicadas um bom bocado depois de terem acontecido. Portanto, é um livro que é para se ler com cabeça no livro, para conseguir absorver tudo o que está a acontecer e, se for preciso, voltar atrás e tentar perceber o que é que aconteceu naquela cena. Portanto, não é o livro mais fácil de ler, mas eu achei muito interessante. E estou curiosa para ler os seguintes, porque eu gostava de saber se vai acompanhar as mesmas personagens ou não, e isso é uma coisa que eu ainda não fui pesquisar, porque eu quero que a continuação seja publicada. Portanto, é um livro muito interessante para quem tem interesse em ficção científica. Se estão a começar a dar alguns passos em ficção científica, possivelmente não é um bom sítio para começar, porque lá está, é um livro que acaba por ser um bocadinho confuso. A nível de inteligência artificial, eu adorei este livro, e mais tarde houve um livro que eu li, ainda nesta pilha, e que acaba por
fazer referência a este livro, portanto foi interessante lê-los na ordem correta. De seguida, li aqui o Chivalry, de Neil Gaiman e Colin Doran. Este livro é baseado num conto do Neil Gaiman e, portanto, Colin Doran pegou aqui nessa história e ilustrou-a. As ilustrações são simplesmente magníficas. Magníficas, aliás, só esta capa é lindíssima. Eu comecei a acompanhar a autora na altura em que li o Snow Glass and Apples, desta vez acertei o título, e eu vi a concepção dela desta capa e foi só extraordinário poder acompanhar o processo. Esta é a história de como uma senhora viúva que gosta muito de ir a lojas de caridade e de coisas em segunda mão encontra um dia o Santo Graal. E, portanto, olha para ele e pensa, ai que giro, o Santo Graal, vou levar-te para casa. E leva o Santo Graal para casa. E o que é que acontece? Acontece que passado algum tempo, uns dias, Sir Galahad vai-lhe bater à porta à procura do Santo Graal. No entanto, a senhora gostou mesmo muito do cálice, acha que ele está perfeito no sítio onde está na casa dela e, portanto, não quer dar-lhe o Graal, oferece-lhe outras coisas. E eventualmente o Galahad vai-se embora, mas vai continuando a retornar à casa da senhora e a oferecer-lhe outras coisas no lugar do Graal para poder levar para casa, para poder levar para a Távola Redonda. E vamos ver aqui uma amizade que se vai começando a desenvolver entre Sir Galahad e a viúva que encontrou o Santo Graal assim perdido numa loja de velharias. É uma história gira, acho que não é das histórias mais complexas do Neil Gaiman, não posso dizer que tenha sido assim um livro que a história é extraordinária, é muito giro, é muito engraçado ver a forma como eles vão falando, as histórias que eles vão contando, é giro, é muito giro, mas não é dos meus preferidos do Neil Gaiman, nem de perto nem de longe. Mas, entre a história e as ilustrações, vale muito a pena ler este livro. Depois vou para um autor português, um livro que tinha vindo comigo numa Comic Con, se não me engano, portanto há de ter sido Comic Con 2019. Tenho aqui o Anuran o Dourado, A Fúria, de Ricardo Venâncio. A história de Anuran o Dourado, ou Anuran o Desgraçado, é aquilo de um herói que caiu em desgraça e acabou por falar mal dos deuses e eles não gostaram e, portanto, o Anuran neste momento está a ser perseguido por tudo e por todos porque os deuses estão a tentar ter a sua vingança de alguém que não sabe manter a boca calada. O que é que acontece com este livro? Como acontece com frequência com contos, para mim o que não funciona muito bem nos contos é isso, é que nós caímos aqui de paraquedas nesta história, temos um bocadinho do que aconteceu antes, mas depois sabe pouco, sabe muito pouco. E portanto o Ricardo, tanto quanto sei, ainda estava a trabalhar no segundo volume deste livro e eu espero bem que sim, porque nós precisamos de saber mais sobre o Anuran, nós não temos tempo suficiente para criar ligações com ele, para conseguir perceber quais são as motivações dele. A arte do Ricardo Venâncio é... eu gosto muito. Portanto, só pela arte já vale a pena o livro, no entanto, a história podia ser mais desenvolvida. Acredito que um livro destes leve muito tempo a desenvolver, principalmente quando autor e ilustrador são a mesma pessoa. No entanto, espero que o Ricardo esteja mesmo a continuar o Anuran, porque quando sair o 2... há de chegar cá a casa e eu vou reler este para ler então o segundo volume. Os próximos livros, e eu vou falar dos dois em conjunto, porque tecnicamente até são um dos motivos para estes vídeos de junho e julho estarem juntos, é que eu acabei por ler em 2 fins de semana separados, em que um já caiu em julho, são aqui o Expresso do Amanhã. Portanto, tenho o volume 1, Os Sobreviventes, e o volume 2, O Explorador e a Travessia. Nós temos aqui o Expresso do Amanhã. Se já viram o filme ou a série, já sabem o que é. Eu, honestamente, na altura em que vi o filme, não fazia ideia que era adaptado de uma banda desenhada e, portanto, quando soube que era, fiquei muito curiosa. Quando vi que a Levoir ia editar nestas edições com o Expresso, então tinha de ir cá para casa, porque, óbvio, tinha de ir cá para casa. Portanto, se não estão a reconhecer o nome do filme e da série é Snowpiercer, e isto é um comboio que vai dando a volta ao mundo, num mundo que está completamente gelado. E, portanto, o comboio não pode parar, porque se o comboio parar, as pessoas vão morrer. O comboio em si está preparado para ter várias pessoas, para ter algumas carruagens que têm só comida, portanto, carruagens com plantas, carruagens com animais, e as carruagens, no fundo, acabam por funcionar aqui por estratos sociais. E, portanto, quanto mais no
fundo do comboio, se estiver mais baixa é a nossa hierarquia, menos qualidade de vida as pessoas têm, portanto mais encavalitadas estão umas nas outras, não há nada para fazer, enquanto que quanto mais perto do topo do comboio, da frente do comboio, há muito ócio, muitas festas, muitos excessos, existe muita rebaldaria, existe aqui muitas coisas, e este livro, se há coisa que ele faz, é uma transição de pegar em todos os problemas da nossa sociedade e passar para dentro de um comboio de uma forma extremamente nua e crua, e a forma como faz essa análise da sociedade é muito, muito bem feita. Tudo o que há de mal na sociedade, imaginem isso enfiado dentro de um comboio em que as pessoas, no fundo, não têm forma de sair dali, portanto estão presas com outras pessoas, não há privacidade, não há absolutamente nada e, portanto, tudo o que há de mal acaba por vir ao cimo. Também existem algumas pessoas boas, obviamente, e nós acabamos por acompanhar essas. São as pessoas que nós vamos ver a tentar fazer a diferença, vamos ver de que forma a religião também se expressa num sítio tão pequeno, tão fechado e tão condicionado, vamos ver muito, muito, muito do que há de sociedade. A segunda história vai acabar por acontecer alguns anos depois, acaba por ser uma continuação da outra, mas podem ler os dois isoladamente. No segundo, nós temos aqui um segundo expresso, que no primeiro expresso nós sabemos que existe um segundo expresso a dar a volta à Terra, sabemos que eles não se cruzam e, portanto, tecnicamente eles sabem que ele existe. No expresso 2, na realidade, eles acham que o expresso 1 é um mito, não existe, e portanto vemos de que forma isso acaba por afetar aqui as personagens e a forma como também há uma ligação que se cria aqui entre os personagens que se encontram. De certa forma, a nível de crítica social, gostei mais do primeiro, mas a história do segundo penso que é um bocadinho mais fácil de acompanhar e de criarem ligações com os personagens, porque também passam mais tempo com elas. No entanto, a história é muito interessante, possivelmente não será para toda a gente, mas gostei muito e isso faz com que eu goste ainda mais da adaptação do filme. Eu não cheguei a ver a série, é isso, acho que já me estiquei sobre estes livros. Já em julho li aqui o Raparigas de Papel de Louise O'Neill, um livro em que nós temos uma sociedade distópica em que houve vários problemas que levaram a que as raparigas tivessem de ser produzidas em laboratório. E portanto nós temos escolas específicas só para raparigas que estão a ser educadas para um de dois papéis. Elas ou serão casadas com herdeiros, ou então serão concubinas. E portanto estes são os dois papéis a que uma mulher está reservada neste mundo. Ou vocês estão a ser educadas para eventualmente conseguirem que um herdeiro se apaixone por vocês e que se case, ou então, se não forem escolhidas, isso vai relegar-vos para o papel de concubina, portanto de amantes, de prostitutas, de todos os papéis que estão mais ligados basicamente ao prazer sexual e não a um papel de família. E portanto nós temos aqui um livro que faz uma crítica muito, muito grande a nível corporal. Elas têm de manter o corpo, no fundo, todas as condições perfeitas para estar saudável e bonito e agradável, esteticamente apelativo, e isso significa que elas não têm propriamente espaço para desenvolver uma personalidade, não têm propriamente espaço para absolutamente nada. As regras são muito rígidas e a questão deste livro aqui é a forma como nos faz questionar muitas das coisas que nós vamos ouvindo ao longo da vida, e eu estou a falar de nós, principalmente mulheres. Não digo que não haja homens que também passam por algumas questões a nível corporal, mas as críticas que estão neste livro são muito femininas. Este é um livro sobre mulheres que, por muito que os homens consigam compreender um pouco, nunca vão conseguir compreender a 100% a quantidade de críticas que nos são feitas, muitas vezes nem sequer de forma direta, muitas vezes são críticas veladas, relativamente ao nosso corpo, relativamente ao nosso aspecto, se nós nos cuidamos, se não cuidamos, preparação para eventualmente termos filhos. Não há questões aqui, este livro não coloca questões, ninguém aqui questiona o facto destas escolas existirem e delas estarem a ser educadas para este propósito. Não há aqui ninguém que se rebela contra esta forma de gerir a sociedade. É um livro em que as coisas simplesmente são assim, e é isso que faz com que muito deste livro seja extremamente frustrante e que nos faça questionar muitas das coisas que nós às vezes ouvimos e
descartamos porque também não era assim tão mau quanto isso, já me disseram coisas piores, mas é um livro que efetivamente nos irrita e nos faz perspectivar muitas coisas. É um livro em que, se vocês tiverem problemas de imagem corporal, aconselho a lerem com calma e a fazerem todas as pausas que precisarem, porque vão ouvir, ler muitas coisas que vai mexer convosco, de certeza absoluta, e portanto é o que o livro é uma coisa muito fatalista. Porque é o que é. Já há um vídeo de sugestão de leitura para este livro, portanto se quiserem ver um bocadinho mais sobre ele, basta ir ver o vídeo e vão com calma para este. Depois tenho aqui Violeta, de Isabel Allende, um livro contado na primeira pessoa. Violeta está a escrever cartas e a comunicar com alguém, e ao mesmo tempo que está a escrever essas cartas, está a escrever a sua história, desde o dia em que nasceu até ao momento em que está a escrever então essas cartas para enviar a alguém. Mais à frente nós vamos saber quem é esse alguém a quem ela está a enviar as cartas, e faz sentido que esse esteja a escrever. Vamos ver a forma como a vida da Violeta foi muito marcada por vários momentos na história, desde o pai que não soube lidar com a pressão de ter havido uma crise e que acabou por deixar a família toda a resolver vários problemas, até ao facto de o irmão ter agarrado o negócio de família com as duas mãos. No entanto, muito daquilo que fez com que o negócio não fosse abaixo e que conseguisse crescer deve-se à Violeta, numa época em que as mulheres não tinham um papel nos negócios. Vamos ver de que forma o feminino, o universo feminino, a solidariedade feminina e o facto de nas aldeias haver uma proximidade muito grande, uma união que faz com que na realidade nunca alguém esteja efetivamente sozinho. Temos aqui personagens fantásticas, temos aqui uma personagem que eu agora não lembro do nome, é uma pena porque aquela personagem é simplesmente fantástica. É um rapaz que vai viver com a família muito cedo, ele tem alguns problemas, algumas dificuldades de aprendizagem, mas é uma das pessoas mais dedicadas à família, e nós vamos ver então aqui ao longo dos anos a forma como a Violeta se vai apaixonando, as crianças que nascem, as ligações familiares, a forma como o casamento funciona ou não funciona, a forma como ela acaba por ter mais projeção ou menos projeção dentro dos negócios da família, e vamos ver assim toda uma epopeia familiar num livro deste tamanhinho e que está tão bem escrito. Só Isabel Allende, na realidade. Eu gostei muito deste livro e, portanto, se não conhecem Isabel Allende e querem experimentar, é um bom livro para começar definitivamente. De seguida tenho Ready Player 2, de Ernest Cline, o segundo livro de Ready Player 1, um livro que começa alguns dias depois do primeiro volume terminar. Continuamos aqui então a seguir as mesmas personagens que nós já estávamos a seguir no Ready Player 1, no entanto este livro acaba por ter toda uma quest diferente, toda um desafio. Portanto, eles já conseguiram que o Oásis ficasse nas mãos deles, portanto não caiu nas mãos de quem ia fazer daquilo uma coisa muito, muito má, e eles agora têm outro problema. O Oásis está a ser pirateado, por assim dizer, por uma inteligência artificial. Mais uma vez, eu disse que este livro se baseava muito e bebia muito de Neuromancer, e sim, e faz algumas referências diretas. Teve muita piada a ler depois de ler o Neuromancer, porque eu consegui encontrar todas as coisinhas, todos os detalhes em que este livro bebeu do outro. E temos então aqui uma inteligência artificial que está a obrigá-los a procurar algo por ela, porque há certas coisas que ela sabe que não vai conseguir fazer, porque há certas coisas que estão vedadas àquela inteligência artificial, aliás, estão vedadas a toda a gente, exceto ao herdeiro do Halliday. E portanto o Wade é aqui desviado e obrigado a conseguir encontrar certas coisas para conseguir que não haja todo um grande problema a nível mundial, porque essa inteligência artificial faz com que todas as pessoas que estavam ligadas online ao Oásis naquele momento fiquem presas, e há a possibilidade de acabarem por morrer dentro da realidade virtual que foi desenvolvida. É um livro que fala muito sobre inteligências artificiais, é um livro que fala muito sobre questões éticas relativamente às inteligências artificiais. Portanto, eles acabam por passar muito tempo dentro do Oásis a tentar encontrar novamente easter eggs que façam com que eles avancem. É um livro que tem muito mais referências culturais, pop e geek e nerd de décadas muito mais dispersas do que o primeiro volume, e é por isso que eu acho que ele não vai apelar a pessoas que estavam muito presas ao primeiro volume. O primeiro volume é uma ode aos anos 80,
80, 90 no máximo, mas é muito anos 80 e portanto são coisas que nós conseguimos identificar, coisas com as quais nós crescemos, com as quais nós vivemos, que fomos vendo ao longo da nossa vida inteira, filmes, livros, música, jogos, a evolução da tecnologia, enquanto este livro acaba se calhar por fazer mais sentido para a geração Z do que propriamente para os millennials, que foram quem gostou muito do primeiro livro. E portanto acaba por ter essas referências um pouco mais dispersas ao longo de outras décadas, mas epá, fala em Beatles e portanto fala em Beatles já ganhou pontos só por causa disso. Que é sempre pontos extra comigo. Eu gostei do livro, mas o que eu gostei menos foi aqui da personalidade de algumas personagens, de vez em quando não parecer tão sólida como senti no primeiro volume, e foi o que fez com que eu não gostasse tanto dele. Algumas decisões que foram tomadas assim de uma forma que parece que não estão bem de acordo com os personagens e portanto acabou por me atingir aqui o meu entusiasmo com o livro, mas eu gostei de ler, acho que é muito interessante e acaba por prender aqui determinadas coisas então da cultura pop no espaço, fica suspenso no espaço, nós estamos suspensos nas décadas também de 80, 90, 2000, 2010, vem muito até a década então de 2010 até final de 2020. E é interessante, mas não se prendam em relação ao que sentiram com o primeiro, porque senão vão ficar desiludidos com este. E o último livro que eu tenho aqui para mostrar é um livro que eu já devia ter gravado uma sugestão de leitura para ele e ainda não consegui, porque eu não consigo falar sobre este livro. E portanto, O Fim é o Princípio, de Chris Whittaker. É a história da Duchess. É uma criança de cerca de 12 anos, ela tem um irmão mais pequeno, agora não tenho certeza se ele tem 4 ou se tem 5, mas ele ainda é uma criança pequena. E temos aqui também o Walk, que é chefe de polícia, e no fundo a vida destas 3 personagens está ligada por um crime que houve muitos anos antes, cerca de 20 anos antes, e que levou a que encontrassem uma criança pequena morta, e que era a irmã mais nova da mãe da Duchess. E isso faz com que, no fundo, a vida de todas estas personagens tenham sido tocadas por esta tragédia e, de certa forma, direto ou indiretamente, todas sofrem com essa situação. É um livro sobre a forma como nós, enquanto sociedade, falhamos às pessoas. Falhamos muitas vezes às crianças. Falhamos em manter as pessoas a salvo e achamos que estamos a fazer o nosso melhor, mas muitas vezes também viramos a cara para o lado para não vermos as coisas acontecerem, só para não nos metermos, porque muitas vezes não nos diz respeito e porque já temos preocupações também na nossa vida. É definitivamente um dos melhores livros que eu li este ano. A nível de personagens está tão bem escrito, está tão bem criado. Nós vemos aqui os detalhes de como esta tragédia tocou na vida deles, a forma como eles criam ligações com outras personagens, ou como não criam ligações com outras personagens, a forma como todos eles acabam por ter, de alguma forma, sofrido com a morte de uma criança que muitos deles nem sequer conheceram. E, portanto, eu gostei muito. Gostei mesmo muito. Se forem para este livro a pensar num policial, provavelmente vão ficar desiludidos, porque também tem, mas não é o foco do livro. No entanto, as personagens estão muito bem criadas e vocês sabem que, mais do que pelo plot, mais do que pela história em si, eu vou muito pelas personagens e se estão bem criadas, se estão realistas. E este livro fala-nos de pessoas que nós podíamos encontrar em qualquer lado e, portanto, é só muito bom. Fico muito curiosa para ler outros trabalhos do autor. Portanto, estão aqui leituras que eu gostei imenso de fazer. São livros todos muito diferentes entre eles, como vocês devem ter percebido, tirando aqui alguns que têm um pouco mais sobre o papel da mulher, mas mesmo esses são muito diferentes entre eles e, portanto, são livros que acabaram todos por me trazer algo de diferente, e mesmo que eu me esqueça do nome de alguma personagem, porque isso acontece assim que eu fecho um livro, as personagens, o nome varre-se, portanto as personalidades continuam comigo, o nome desapareceu, não sei o que aconteceu, é assim, eu não sei o que é que comi ontem, portanto o livro é fechar, os nomes já foram, mas as personagens efetivamente ficam comigo e há ideias destes livros que vão ficar comigo
de certeza para sempre, e que muitas vezes nós nem sequer nos apercebemos bem de que os livros estão a entranhar-se assim tanto na fibra do nosso ser, mas a verdade é que a maior parte dos livros, se não todos, deixam sempre qualquer coisa connosco. Portanto, digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se ficaram curiosos com algum deles, se há algum deles que vocês acham que não é mesmo de todo para vocês, ou se há alguma ideia de algum dos livros que está aqui que vos deixa muito curiosos e que não tinham pensado ainda ler, mas agora passou para o potencial leitura. Digam-me isso tudo nos comentários, eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!